Vamos falar do argumentum ad baculum. Quando lhe faltar razão, recorra ao açoite. O argumentum ad baculum introduz a força como meio de persuasão e é com frequência empregado por aqueles que, sem ele, perderiam a argumentação. Exemplo: seria melhor que você nos contasse o que queremos saber. Afinal, não gostaríamos que sua mãe idosa ou sua irmã paralítica sofressem, não é? A ameaça de força não precisa assumir a forma de violência física. Comete-se o argumentum ad baculum sempre que há ameaça de consequências desagradáveis caso não sejam cumpridos os desejos de quem fala. A falácia do argumentum ad baculum reside na introdução de elementos irrelevantes para o argumento. Estritamente falando, ela deixa o argumento para trás, passando para a ameaça de uso da força como meio de persuasão. Embora o uso da força seja indubitavelmente eficaz em atrair gentilmente a atenção para os desejos de quem fala, seu emprego representa o colapso e a subversão da razão. O argumentum ad baculum é muito utilizado em algumas religiões. Se você não fizer isso ou aquilo, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso ou aquilo, o diabo vai te pegar. Esse é o argumento da força, tá certo? O argumento ad baculum, infelizmente, tem importante papel no cenário público das relações internacionais. Países poderosos não conseguem defender seus interesses com base em discussões argumentativas e não relutam em lançar um argumentum ad baculum para influenciar os discursos. Mesmo quando isso falha, eles lançam algo um pouco mais forte. Joseph Stalin, por exemplo, foi um mestre do argumento ad baculum. Com efeito, apropriou-se dele em tal medida que seu nome está imortalizado numa linha de Khrushchev, que condensa seu poder. Abre aspas. Quando Stalin diz dançar, um homem sensato deve dançar. O próprio Stalin parece ter adotado a visão de que alguém que não tivesse força para ameaçar não tinha de estar envolvido em questões internacionais. Sua famosa pergunta, abre aspas, quantas divisões militares tem o Papa? Fecha aspas. Foi a resposta a uma sugestão de que o Papa deveria participar de uma conferência internacional. Os inimigos de Stalin repetidas vezes descobriram que a argumentação não constitui uma oposição muito eficiente a um argumentum ad baculum. Você pode usar o argumentum ad baculum quando dispõe de força e tem como evitar as consequências de seu uso. A lei existe para impedir que as argumentações sejam sempre vencidas pelo mais forte, e também para prevenir os muitos ossos quebrados antes que se decidisse quem seria ele. Mas suas ameaças não precisam ser físicas para que sejam efetivas. Muito já se conseguiu ameaçando importunar insistentemente alguém até que seus pedidos fossem atendidos. Os romanos provavelmente destruíram Cartago apenas para calar Catão. O argumentum ad baculum é um outro tipo de argumento ou falácia muito utilizado em sociedade. As pessoas tomam certas condutas porque são coagidas pela força. Ele disse aqui que a lei está para proteger as pessoas, mas na verdade o que acontece é o seguinte, a lei ela atua de acordo com o argumento ad baculum, acaba coagindo as pessoas à força, porque as pessoas não cumprem a lei por amor, e sim por temor, por medo do que pode ocorrer. Entendeu? Então, entendendo nesse sentido, a lei, o direito, acaba sendo, na verdade, uma execução da falácia do argumentum ad baculum bem característico e bem visível. Você consegue perceber em toda norma jurídica que ali tem um argumento ad baculum, porque se você não fizer, não cumprir aquela norma, você está posto numa situação de sofrer uma sanção. Esse é o argumento ad baculum, o argumento da força. É muito usado também na seara religiosa.
Se você não fizer isso e aquilo, Deus vai te castigar, porque Deus é mais poderoso, tem força. Se você não fizer isso e aquilo, o diabo vai te castigar, porque ele é mais poderoso e tem mais força que você, etc e tal. Isso aí vocês já devem ter ouvido falar aos montes, né? Bom, ficamos nessa falácia por hora. Num próximo vídeo falaremos de uma próxima falácia. Até a próxima.